Você sabia que Alexandre Pato tem proposta de dois grandes clubes do futebol brasileiro? No vídeo de hoje do canal do Nicola, mais pistas sobre esses times. Vou falar também sobre o São Paulo, que conseguiu uma importante vitória contra o Palmeiras. Rogério Ceni desabafou, tá chateado com a torcida do próprio tricolor. Já a torcida do Palmeiras tá brava, com Abel Ferreira e com o Luiz Adriano. Bora contar também sobre o Flamengo, campeão paulista, e o Corinthians, do medroso Silvinho. Vou falar também sobre a vitória gigante do vovô do Ceará no clássico contra o Fortaleza. O Santos deixando a zona do rebaixamento um pouquinho mais distante. O Atlético Mineiro procurando um estádio para mais de 60 mil pessoas, além de várias outras coisas a partir de agora. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, muito legal ter vocês por aqui. Antes de começar as informações, só queria lembrar que se você quer ficar bem informado sobre as coisas do futebol, com notícias de bastidor, de salário e tudo mais, você precisa se inscrever no canal do Nicola. É bem bacana, não custa absolutamente nada, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bora dividir uma dica importante com vocês e logo depois a gente já começa esse vídeo. Para você que gosta de jogar sinuca ou bilhar com a família ou com os amigos, mas acha que nunca vai ter a oportunidade de ter uma mesa em casa, você se enganou. É possível se divertir com a sua mesa personalizada, com as cores que você quiser ou até com o escudo do seu time do coração. E quem pode te ajudar a realizar esse desejo é a Carlin Bilhares, empresa que é fabricante, está no mercado há bastante tempo e além de tudo ainda é parceira do canal do Nicola. A Carlin Bilhares se destaca pela qualidade e versatilidade. Lá você pode montar sua mesa como quiser, pois são os próprios caras que fabricam as mesas e ainda produzem mesas de sinuca e pebolim. A mesa 2 em 1, de jantar e de bilhar, é muito versátil. Dá uma conferida lá no site. E tem mais. A Carlin Bilhares monta e entrega sua mesa com frete grátis para 15 estados do país, além do Distrito Federal. Pensa que acabou? Então saiba que é possível parcelar em 12 vezes e você só paga a primeira parcela quando receber a sua mesa em casa. Clique agora mesmo no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo para acessar o site da Carlin Bilhares para conhecer a infinidade de produtos e modelos. E usando o cupom Nicola você ainda ganha 5% de desconto em qualquer produto. Tenho certeza que você vai se divertir bastante com a Carlin Bilhares. Agora sim, bora começar o vídeo falando sobre o Atlético Mineiro e a constatação é de que está faltando estádio para o Galo. Em apenas 2 horas, os mais de 60 mil ingressos colocados à disposição da torcida para o confronto contra o Juventude foram todos vendidos. O Atlético só colocou à venda ingressos para as 2 primeiras categorias, as 2 mais caras do programa Galo na Veia. E mesmo assim, em só 2 horas, todos os ingressos vendidos. E olha que a diretoria aumentou o valor dos ingressos para R$ 59,90, o valor mais barato atrás dos 2 gols. Dessa maneira a gente vai ter estádio completamente cheio no Mineirão nesse sábado. A minha curiosidade é ver como é que vai ficar quando a Arena MRV, o futuro estádio atleticano, for inaugurado. A Arena MRV é menor do que o Mineirão, tem capacidade para 46 mil pessoas. Antes de mudar de assunto, só contar que o Atlético Mineiro ainda pode ser campeão brasileiro na próxima terça-feira, mesmo com a vitória do Flamengo. Para que isso ocorra, o Galo tem de vencer seus 2 próximos jogos, no sábado contra o Juventude e na terça-feira contra o Palmeiras no Allianz Parque, além de contar com tropeços do Flamengo. O rubro-negro não pode vencer nem o Internacional no sábado, nem o Grêmio na próxima terça-feira, os 2 jogos no Rio Grande do Sul. Bora falar agora sobre a rodada maluca do Campeonato Brasileiro. Do 3º ao 8º colocados do Brasileirão, todos perderam. Palmeiras, Red Bull Bragantino, Corinthians, Fortaleza, Inter e Fluminense. Já Ceará, Santos, Cuiabá, São Paulo e Juventude, todos os times que brigam contra o rebaixamento venceram. E essa coisa fez com que a tabela de classificação ficasse ainda mais maluca. Pior para Bahia, que está na zona do rebaixamento e faz jogo de vida ou morte contra o Sport na noite dessa quinta-feira, e para o Grêmio, praticamente rebaixado, de acordo com o Tristão Garcia. Hoje o Grêmio aparece com 92% de chances de rebaixamento. O Sport vive situação ainda pior, 99% de chance de jogar a segunda divisão na próxima temporada. Antes de mudar de assunto, só contar que o Santos fez 2-0 contra a Chapecoense, vitória na Vila Belmiro com gols de Marinho e Marcos Guilherme, vitória fundamental para que o Santos continue deixando a zona do rebaixamento. O Peixe, que vem de 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 13 pontos conquistados dos últimos 18.
tabela do Santos daqui para frente é bem complicada. Então é bom que o time de Fábio Carille continue evoluindo, 11º lugar nesse momento, 42 pontos conquistados. Quero falar agora sobre o clássico entre São Paulo e Palmeiras. Palmeiras e São Paulo, jogo disputado no Allianz Parque, 2-0 pro São Paulo. Segunda vitória em clássico sob o comando de Rogério Ceni, que não tem conseguido ir bem nos jogos normais, mas nos clássicos tem crescido. Os 2 gols do São Paulo marcados por Gabriel Sara, bonito gol, e Luciano no segundo tempo. O Sara ainda fez 3-0, o gol acabou anulado. São Paulo que fez bom jogo, com uma defesa sólida, construindo muitas chances de gol. O que faltou ao tricolor foi mais pontaria. Já o Palmeiras teve uma atuação horrorosa. O Abel Ferreira decidiu escalar time reserva, foi extremamente cornetado pela torcida, porque o torcedor do Palmeiras via a possibilidade de o Palmeiras vencer mais uma e mais do que isso, afundar o São Paulo na zona do rebaixamento. Com esse tropeço, o Palmeiras estacionou na 3ª colocação, 58 pontos, vai cumprir tabela daqui até o fim do campeonato. Já o São Paulo pulou para o 14º lugar, 41 pontos ganhos. Ele tem 5 pontos de vantagem em relação ao Bahia. O que chama atenção é que Juventude, Bahia e Atlético Goianiense têm jogos a menos do que o São Paulo, até por isso o tricolor continua precisando dar boas respostas. Queria contar alguns bastidores desse clássico. Primeiro sobre o São Paulo. Rogério Ceni, depois da partida, demonstrou chateação com o torcedor. É que nessa terça-feira, membros da principal organizada do clube estiveram no CT. E o Rogério se colocou à disposição para conversar com os caras, mas, dá uma olhada na resposta, abre aspas. Me coloquei à disposição, disse que conversaria para não expor os jogadores. São torcedores que eu sempre defendi durante 25 anos. Mas eles disseram que não aceitavam conversar comigo. Então a diretoria acabou achando melhor que falassem com 4 jogadores. Lamento que não conversem comigo. E se tem alguém que defendeu mais esse clube do que eu, não sei. Já no outro lado, no lado palmeirense, os torcedores do Palmeiras irritados com o Abel e também com o Luiz Adriano, que mais uma vez se meteu em confusão. O Luiz foi titular, não fez um bom jogo e quando substituído resolveu ironizar torcedores que estavam atrás do banco, aplaudindo esses torcedores. Foi o suficiente para que mais uma vez uma onda gigante de torcedores do Palmeiras exigissem a saída do Luiz Adriano. Tudo isso às vésperas da final da Libertadores. Bora falar agora sobre o Ceará, que enfiou 4-0 no Fortaleza. O principal clássico do futebol cearense terminou com goleada a favor do Vovô. Grande atuação de Steven Mendonça, ex-jogador do Corinthians. Ele deu 3 assistências para 2 gols do Vina e mais um gol do Johnny Gonzalez. O 4º e último gol nasceu de uma falha do Ederson, primeiro gol do jogo marcado pelo Lima. Triunfo espetacular do Ceará, que já acumula 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Ceará pulou para o 10º lugar, 45 pontos ganhos, tá só a 4 pontos do Fortaleza, que durante boa parte desse campeonato estava muito distante do Vovô. É que se o Ceará tá subindo, o Fortaleza tá caindo. Nos últimos 6 jogos, nenhuma vitória, 5 derrotas e um único empate. Time muito pressionado. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Sérgio Paperin, que é diretor de futebol do Fortaleza, para perguntar o que estava acontecendo. Ele contou que as ausências do Crispim e do David fizeram muita falta, mas que não existe a menor possibilidade de Vojvoda, o técnico argentino, que faz excelente trabalho, ser demitido. Quem que você acha que termina na frente? Ceará ou Fortaleza? Use o espaço para comentário para deixar sua opinião. Bora falar agora sobre Flamengo e Corinthians, o Flamengo campeão paulista e o Corinthians do medroso Silvinho. Bom, bora por partes. Primeiro contar que o único gol do jogo foi marcado já nos acréscimos por Bruno Henrique. Gol de cabeça depois de uma linda jogada do Rodinei. A curiosidade é que alguns minutos antes, o Bruno Henrique quase deixou o campo. Ele estava sentindo dores no joelho esquerdo. Renato Gaúcho chamou ele, disse que tiraria o Bruno Henrique do campo. Ele nem tinha mais substituição para fazer. Então o Flamengo terminaria a partida com 10 atletas. O Bruno procurou o Renato e disse que daria para continuar em campo. E graças a essa presença, o Flamengo conseguiu 3 pontos importantes e justos. O Flamengo foi muito melhor do que o Corinthians, mesmo tendo jogado a maior parte do tempo com o time reserva. O único titular do Flamengo que começou o jogo foi o Davi Luiz, que precisa de mais ritmo de jogo. O Flamengo, diante da dificuldade de marcar o primeiro gol, foi ganhando alguns titulares, como o Michael, como o Bruno Henrique, como o Felipe Luiz, foi crescendo, melhorando e empurrando o Corinthians para trás. O gol parecia ser uma questão de tempo e o resultado foi extremamente justo. O Flamengo, que nesse momento é o segundo colocado, 63 pontos ganhos, 8 pontos atrás do Atlético Mineiro, eles têm o mesmo número de jogos. Já o Corinthians estacionou nos 50 pontos e deu sorte de seus rivais na briga por vaga na Libertadores também terem perdido. O Corinthians é o 5º com esses 50 pontos. Queria falar sobre o Flamengo campeão paulista.
é que pela primeira vez na história, num mesmo campeonato brasileiro, o Flamengo teve 100% de aproveitamento contra Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Vitórias em casa e fora, 18 pontos disputados, 18 pontos conquistados. Ainda tem um confronto contra o Santos, o jogo da volta, porque na ida, na Vila Belmiro, deu 4-0 para o Flamengo. Você que é mais atento deve estar lembrando, Nicola, mas e contra o Red Bull Bragantino? Contra o Red Bull Bragantino, o Flamengo não foi bem, perdeu em casa por 3-2 e empatou em 1-1 em Bragança e Paulista, mas nos confrontos contra os grandes, 100% de aproveitamento, por isso a brincadeira do Flamengo campeão paulista. Antes de mudar de assunto, só contar sobre o Silvinho, que escalou mais uma vez o Corinthians de forma extremamente cautelosa, mesmo levando ou não levando em consideração que o adversário jogava com um time reserva. Repito, se o Corinthians insistir no Silvinho, vai correr risco de não se classificar para a fase de grupos da Libertadores, o que vai demandar um enorme prejuízo. E para arrematar de vez, contar sobre o quadro clínico. Bruno Henrique vai ser avaliado nas próximas 24 horas para saber a gravidade da lesão. Renato Gaúcho entende que não deve ser nada preocupante. Já Juliano acabou saindo substituído durante o jogo, foi substituído pelo Duqueiroz, também sentiu um probleminha, assim como o Marinho, jogador do Santos. Corinthians e Santos se enfrentam no final de semana, o Timão pode não ter Juliano e o Peixe provavelmente não terá Marinho. Bora fechar o vídeo com uma notícia exclusiva em meio a tantas informações sobre jogos. Alexandre Pato tem 2 propostas de clubes brasileiros para voltar em 2022. Vou te dar todos os detalhes que eu consegui apurar, antes só contar alguns bastidores. Você sabia que o Pato ganha nos Estados Unidos apenas 22 mil dólares por mês? Esse valor equivale a 120 mil reais. Ele é um dos menores salários de todo o futebol nos Estados Unidos. Seu contrato com o Orlando City termina em 31 de dezembro. O time americano já fez proposta para prorrogação do contrato, mas hoje a tendência é de que o Pato volte para o Brasil. Tem também uma oferta de um rival do Orlando City que tenta mantê-lo no futebol dos Estados Unidos, mas o Pato entende que é hora de voltar para casa. E eu consegui apurar, junto ao Júnior Pedroso, que é um empresário. Houve uma mudança no comando da carreira do Pato, ele passou a ser representado pelo Júnior Pedroso. Entrei em contato com o empresário que cuida também das carreiras do Gabigol, do Antony, do Lucas Moura, entre outros jogadores, e o Júnior me confirmou que existem 2 clubes brasileiros interessados. Infelizmente, ele disse que não pode dizer o nome dos clubes, mas contou que um clube é de Porto Alegre e o outro é de São Paulo. Quem que você acha que podem ser esses interessados? Vale a lembrança de que o Pato já jogou no Internacional durante muito tempo, foi formado no Colorado e em São Paulo jogou pelo Tricolor. No Corinthians ele também passou, certamente não é o Corinthians o interessado no Pato. E a pergunta que eu quero fazer antes de encerrar o vídeo é se você gostaria do Alexandre Pato no seu time do coração. Tanto no Inter quanto no São Paulo ele saiu pela porta da frente. No Palmeiras, Santos, Grêmio, use o espaço para comentários e deixe a sua opinião. Bom, pessoal, eram todas essas as muitas informações que eu queria dividir com vocês. Se ficaram até aqui porque curtiram o vídeo, então não esqueçam de deixar like. Se inscrevam também no canal do Nicola apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se encontra à tarde com mais um vídeo e no programa do Nicola ao vivo a partir das 7 da noite. Combinado? Abraço, tchau!